esse poder. As questões que eu queria levantar para vocês para terminar são, primeiro, a eficiência desse poder, a proficiência do exercício desse poder. No campo militar, não é? Em 1991, os Estados Unidos e a Grã-Bretanha lideraram a coalizão militar de 28 países que venceu a Guerra do Golfo, indiscutivelmente. Né? Durante um mês, massacrou, arrasou, acabou. Mataram 150 mil soldados iraquianos, acho que morreram 80 aliados. Não é? E, no entanto, não chegaram a Bagdá, no entanto, não derrubaram Saddam Hussein, não é certo? E não ficou claro exatamente, afinal, até hoje eles discutem. Aliás, nessa última semana, a briga retomou pesadamente e começou a ser atacado agora o pai do Bush por não ter terminado a guerra. Não é certo? Não é simples a questão. Não é simples a questão. Entre 1991 e 2003, portanto, já estou falando agora no período onde eles estiveram mais, o que estou chamando, não estou chamando de império, estiveram mais próximos de uma situação de poder global que se poderia, em algum momento, pensar num império mundial. Não entrar nessa discussão que às vezes parece meio fútil, se é império, não é império. Entre 1991 e 2003, os Estados Unidos e a Grã-Bretanha bombardearam sistematicamente o território iraquiano, durante todo o período, e, no entanto, não conseguiram atingir os seus objetivos militares, não conseguiram mudar o regime político, não é certo? Evidentemente, não conseguiram tirar o Saddam Hussein. Qual era o objetivo? Né? Aonde queria chegar? Em 1998, os Estados Unidos lideraram a intervenção da OTAN no Kosovo e a destruição da economia iugoslava, né? E assumiram a administração direta, junto com as tropas da OTAN, da província, e até hoje. As notícias que se tem, eles não conseguiram montar uma administração eficaz da região, não conseguiram terminar com os conflitos étnicos, que, aliás, outro dia estavam sendo noticiados já com o ressurgimento dos conflitos, e a intervenção e a destruição da Iugoslávia. Qual era o objetivo? Em 2002, os Estados Unidos lideraram a coalizão militar que derrotou e depois depôs o governo do Afeganistão, como todos nós sabemos. E hoje, o país, o Afeganistão, até os últimos dados que tenho, está quase todo, pelo menos 2/3 do território do Afeganistão, voltou às mãos dos chamados senhores da guerra, e uma boa parte ao Talibã, não é? E o governo, enfim, apoiado pelas tropas da OTAN, mal e mal garante Cabul e o entorno de Cabul. Qual é o objetivo? Para onde vai? Em 2013, os Estados Unidos, e agora sim todos nós estamos absolutamente lembrados a cada dia, em 2013, os Estados Unidos e a Grã-Bretanha vencem a Segunda Guerra do Iraque, conquistam Bagdá, depõem, prendem Saddam, enfim, tudo que nós sabemos, não é? Mas não conseguem definir os seus objetivos finais, que não seja em termos tão absolutamente messiânicos, não é? Quase metafísicos, com a proposta de uma espécie de democracia para o grande Médio Oriente, que vai de Marrocos a Islambad, que é uma coisa que nenhum Napoleão, nenhum chegou a sonhar com essa tremenda, o grande Médio Oriente, um pacote onde entra tudo, não é? E aí a democracia e o mercado. Não é? Eu tenho a impressão que os europeus tiveram a delicadeza de não comentar o projeto, porque esperar passar, esperar que vá para a gaveta. Mas, de qualquer maneira, o importante não é o projeto que eles fizeram, é a falta de projeto estratégico. Hoje está cada vez mais claro, não é? Tirando qualquer sonho democrático de economia de mercado que tenha sido proposto, está cada vez mais claro que no pão, queijo, se por acaso eles saírem do Irã, eles entregaram o Iraque aos xiitas, não é? Que são os mais próximos do Irã, que é o maior inimigo dos Estados Unidos, aparentemente, não é? No Oriente Médio. Então, se for isso, rigorosamente
não é, a família Bush e os seus assessores conservadores ou riem atrapalhada ou choram, não sei porque é uma coisa tão absolutamente enlouquecida, né, que o ponto terminal disso é uma coalizão sírio-iraquiana, iraniana contra Israel, que já foi anunciada. Bom, o problema, eu diria, é que pelo lado, se fosse só pelo lado militar, poderíamos dizer, bom, são os ossos do ofício, a dificuldade de exercitar um poder unipolar, não é? A falta de contrincante que me permita equilibrar meus objetivos. Eu poderia fazer várias considerações. O problema que eu acho que está posto nesse momento e que cria um sentimento que está no ar, indiscutivelmente, no mundo inteiro, não é uma espécie de vácuo, né? Eu acho que se completa pelo lado econômico e ideológico. E por que se completa pelo lado econômico e ideológico? Porque a verdade é que 14 anos depois do fim da Guerra Fria e do início da grande euforia globalitária, que eu diria que foi a última grande utopia do século XX, não porque fosse nova, tão velha quanto a utopia liberal, a primeira de todas, a liberal do século XVII e XVIII, mas de qualquer maneira reapareceu com força, né, com suporte, com garbo, com condições de se impor, né, de maneira pouco liberal, mas com maneira, depois se impõe, depois vai. Né? É como se esse foi, pelo menos das elites do mundo, né, para as menos cínicas, foi efetivamente um sonho dos anos 90. Mas talvez de todos os sonhos utópicos do século XIX e XX tenha sido o que durou menos. Pelo menos fora das elites cínicas, que efetivamente estão ganhando muito, mas que também têm pouca preocupação com qualquer tipo de sonho. A compensação é imediata, não é? Mas, do ponto de vista das propostas, da ideia do fim da história, o fim da guerra, fim das fronteiras nacionais, né, fim das ideologias, o desenvolvimento convergente da riqueza entre os povos, as classes, não é? Essa era a utopia forte. Não é? Todos nós ouvimos isso na década de 90, por detrás de qualquer explicação sobre privatização, corte fiscal, rigor, né, sei lá, enfim, nós comemos aqui milho de segunda linha, mas enfim, é a mesma reação, basicamente. Não? Tá certo? No nosso caso, ainda tivemos alguns intelectuais que tentaram dar lustro e brilho a essas ideias, mas elas são um pacotão. Durou pouquíssimo, pouquíssimo. Tá certo? Quer dizer, ao final de uma década, absoluta claridade, que as guerras não terminaram, as fronteiras não desapareceram, não é? E houve, sim, crescimento da riqueza muito grande em vários lugares, poucos lugares, sei lá, mas foi acompanhado de uma polarização inconteste do ponto de vista das nações, do ponto de vista das classes. Né? É uma década onde talvez tenha sido mais acelerado o processo de polarização da riqueza e do poder, né? A década de 90. Né?